frente e atrás. Deseja aí uma feliz noite, um bom início de semana para ele. Isso. Muito bem. Isso, dê um abraço, dê um sorriso. Mesmo que você tenha um único dente na boca, não faz mal. Sorria para a pessoa que está perto de ti, que vai fazer a diferença. Muito bem. Olha só. Até eu ganhei um abraço da Camila aqui. Muito bem. Por que fazer isso? Podem se assentar. Por que fazer isso? É sempre bom. Nós estamos na casa de Deus. Somos o povo, a família de Deus. E quando a gente sai de casa para vir para a igreja, alguns vêm felizes, tiveram um dia maravilhoso, um final de semana gostoso, mas pode ser que a gente não conhece o íntimo das pessoas. Pode ser que alguém que hoje fez a sua escolha de vir para a igreja, mas de repente está passando por alguma luta, alguma aflição, talvez tenha enfrentado alguma situação difícil hoje durante o dia, quem sabe ontem, ou está enfrentando, e muitas vezes a gente vem abatido. Mas quando alguém do nosso lado estende a mão, dá um sorriso, dá um abraço, isso pode fazer a diferença na vida da pessoa que está do teu lado. Certamente, assim como Deus nos acolhe nos seus braços de amor, é muito bom também esse calor humano, esse contato físico. Quem dos que tiveram aqui ontem, quem está orando à espera de um milagre nessa semana? Amém. Eu também. Agora, gostaria de ver as mãos levantadas de quem não esteve ontem aqui, na abertura da semana de oração. Olha, tem um grupo bom aí. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu comentei ontem aqui de manhã que essa semana não seria apenas uma semana de oração jovem. Essa semana, ela deverá ser uma semana de milagres. E eu citei um exemplo bíblico de Naamã, um homem que era um capitão da guarda da Síria, e aquele homem foi acometido por uma doença terrível, a lepra, hoje conhecida também como hanseníase. Ela tem tratamento, tem cura hoje, mas naquela época não tinha. A pessoa, quando contraía essa doença, ela era fatal. Era uma pessoa banida da sociedade, era tida como um imundo, não se aproximava. A distância mais próxima que ele podia chegar de alguém era 2 metros. Não podia se aproximar mais que isso. Muitas vezes eles iam morar fora de casa, num cômodozinho, lá no fundo do quintal, não tinha contato com a família. Tudo que eles tocassem, um prato, uma roupa, era imundo, outra pessoa não colocava a mão. Então eles passavam a viver isolados, formavam-se grupos e saíam perambulando pelo mundo, esperando a morte. Mas havia uma menina israelita que foi levada cativa lá para a Síria, e aquela menina disse para a sua patroa, que era a mulher de Naamã: olha, eu conheço um homem de Deus lá da minha terra, ele pode curar esse Naamã dessa lepra. E Naamã, então, em busca do milagre, ele foi atrás daquele homem, foi procurar o servo de Deus, que era o profeta Eliseu. E o profeta então disse para ele o seguinte: você quer ser curado? Vai ali no Rio Jordão e dê 7 mergulhos e você será curado. Aquele homem relutou um pouco, mas depois os seus servos disse: olha, mas também que mal vemos aqui na tentativa, já que está aqui mesmo. E aquele homem então foi para o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Mergulhou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta, até a 6º mergulho, nada tinha acontecido. No 7º mergulho, quando ele saiu da água, ele saiu completamente restaurado, curado da lepra. Deus quer operar um milagre na tua vida. E essa semana ele vai operar esse milagre que você deseja, que você anseia. E eu posso afirmar isso, porque não sou eu. Eu sou um miserável que precisa de tantos milagres. Eu não posso operar nenhum milagre na tua vida.
Então, só vai depender de você, da tua fé, da tua convicção, porque Deus quer fazer isso na vida minha, tua e de todos os seres humanos que Ele ama. Independente se ama Ele ou não, independente disso. Então, por isso que a Camila disse aqui que hoje seria o segundo mergulho. E eu lancei um desafio para a igreja. Se você mergulhar 7 vezes, não nas águas do Rio Jordão, mas se você fizer a escolha de estar presente aqui durante 7 dias, não tenha dúvida que só vai depender de você, da tua fé, da tua busca. Deus pode sim operar esse milagre. Então, eu disse, começou ontem, para alguns, e vai terminar sexta-feira. No sábado seguinte vai ser a celebração desse milagre. Eu acredito que se você tiver recebido realmente o milagre, você pode me procurar, pode falar, pode procurar os anciãos aí, o Walter, o Rafael, o Márcio e o Cido. Isso, pode contar. E nós vamos ter um momento aqui para falar, para ter um testemunho sobre o milagre. Agora tem alguns que estão vindo pela primeira vez. E se você quiser também lançar esse desafio, você tendo ainda a oportunidade de dar 7 mergulhos. Hoje foi o primeiro. Você ainda tem amanhã, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E certamente, se você está precisando, está buscando, Deus vai operar esse milagre na tua vida. Eu disse ontem aqui, ontem pela manhã, nós pregamos sobre um personagem bíblico, um jovem, chamado José. E eu disse que durante a semana, nós vamos estar vendo alguns jovens que são um verdadeiro exemplo a ser seguido. Dentro da Bíblia, alguns personagens bíblicos que foram um exemplo. Alguns deles foram até um tipo de Jesus Cristo. Antes de Jesus, naquela época, a conduta deles, o caráter, as atitudes deles, as pessoas olhavam e viam realmente, era uma forma, como se fosse uma parábola. Ou seja, apenas uma amostra grátis daquilo que Jesus seria e faria por mim e por você, pela raça humana, de todos os tempos, de toda a história da humanidade. E nós temos uma tendência de imitar. O ser humano tem uma tendência de imitar. A mulherada vê um corte de cabelo diferente na televisão, é só aparecer uma personalidade com um corte assim diferente, geralmente elas querem um corte de cabelo igual. E os homens? Anda na rua, dá uma observada, o que você vai ver de jovem com moicano parecido com o do Neymar, não está escrito. Não se via antes da gravidez da Xuxa, você não via quase assim mulheres grávidas mostrando a barriga na rua. Quando a Xuxa apareceu na televisão, se tornou algo assim meio que comum você ver, principalmente as mais jovens, né? Grávidas mostrando a barriga. Colocando a barriga, a gravidez à mostra. Então o ser humano tem assim uma certa tendência para imitar. E nós temos alguns personagens, ou seja, vários personagens bíblicos que são dignos de ser imitados. Só que nós temos na Bíblia vários exemplos, vários personagens. E nós deveríamos dar não um passo, mas andar, quem sabe, um quarteirão, 1 quilômetro de fasto, mantendo bem distância, né, daquilo que eles fizeram, as escolhas que eles fizeram na sua vida. Estamos numa semana de escolha. E hoje eu vou falar de uma personagem bíblica. É uma mulher. Ontem falamos de um jovem. Embora que a conduta de vida, o estilo de vida de José pode ser imitado tanto por homens quanto por mulheres. Hoje nós vamos falar de uma jovem, vamos falar principalmente para as jovens, as meninas, as moças, e também para as mulheres de mais experiência, mas que serve também para nós os homens, sejam eles jovenzinhos, ou sejam alguns jovens mais experientes, assim como eu, o irmão Nelson, Alcino, né, Liversino, Abel, continuamos jovens ainda, embora já temos uma experiência um pouco... o Walter! Estou esquecendo o Walter. 50 anos, né, Adriana? 49. Mas continua jovem também, que temos, né, um vigor espiritual, um espírito jovem. Essa jovem que nós vamos meditar hoje, ela é idolatrada, venerada por alguns, odiada por outros. Ela era uma jovenzinha quando foi chamada para uma missão,
Uma missão que mudou a história da humanidade. Por isso eu falo que, e nós vemos que no meio assim, no meio evangélico, no meio protestante, um grande número de pessoas, inclusive de pregadores, parece que tem um certo preconceito. Usam tantos personagens bíblicos para pregar, para servir de exemplo, mas pulam essa personagem. Eu estou falando de uma jovem chamada Maria. Alguns têm assim, um certo preconceito por ela, porque hoje alguns a idolatram, a veneram, colocam até no lugar de Jesus Cristo como a intercessora, e a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem. Mas nunca foi pretensão dela, a Bíblia não mostra isso, de ser venerada, de ocupar lugar de ninguém. Mas é uma pessoa digna de ser imitada. Quem era Maria? Maria era uma jovem descendente de Davi, ela era da tribo de Judá, descendente de Davi. Então o filho dela, Jesus Cristo, era um herdeiro legítimo do trono de Israel. Nazaré era uma pequena vila localizada na planície sul da Baixa Galileia. Essa jovem era extremamente fiel e dedicada a Deus. E eu convido você a abrir a Bíblia, em Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 7 e o verso 14. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Isso. Aqui nós temos uma profecia messiânica. O profeta Isaías, lá no passado, no antigo Israel, diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. 3 evangelhos bíblicos, Mateus e Lucas, narram a história do nascimento de Jesus, da visita do anjo Gabriel a Maria. Então, se pegarmos Mateus, Marcos e Lucas, cada um narra do seu ponto de vista, uns mais resumidos. Eu gosto do texto de Lucas, que ele é bem mais detalhado. E eu convido você a meditar. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Enquanto você procura, Maria, ela estava noiva de um rapaz, de um homem chamado José, que era também muito fiel, muito dedicado a Deus. E o noivado naquela época era tido, encontramos na Bíblia dizendo que ela era desposada de José. Portanto, os dois não haviam ainda tido nenhum contato íntimo. Ela era uma jovem, ela era virgem. Agora, naquele tempo, o noivado já era tido como casamento. Os historiadores dizem que noivado naquele tempo já era uma responsabilidade, assim, já era um compromisso como que de casamento. Apenas, né? Por isso fala que era desposada. Era um compromisso muito sério. E durante o noivo, essa jovem então recebe a visita de um anjo. Encontraram Lucas capítulo 1? A partir do verso 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aqui. Que aquele anjo chegou e pediu para aquela moça a missão que ele passou para ela, era algo assim que absurdo naquela época. Hoje, nos dias atuais, 2000 anos, aproximadamente, mais de 2000 anos se passaram. E quando uma jovem solteira fica grávida, há um certo desconforto na família, há assim um certo preconceito, é vítima ainda de alguns comentários desagradáveis. Alguns acham isso normal. Normal não é. Não é normal. Não faz parte do plano de Deus. Mas, se acontecer, nós não devemos apoiar a atitude, mas devemos apoiar a pessoa. Agora, naquele tempo, uma jovem ficar grávida antes do casamento tinha uma sentença para ela. E vocês sabem qual era. Apedrejamento. A sentença era morte. Morria. E aquela jovem, então, quando recebe o anjo Gabriel nessa missão, chega e diz para ela: Olha, você vai ter um filho. E ela se assusta, mas como assim? Eu ainda não tenho nenhum contato íntimo com o meu marido. E aí o anjo, então, calma lá, espera aí. Você, olha o que diz aqui o texto, o capítulo, verso 30. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus havia, através do profeta Isaías, dado uma profecia, muito tempo antes. E aí chegou o momento, a ocasião, porque o momento de Deus é o momento certo, embora nós não sabemos. Quando Jesus vai voltar? Eu não sei, você não sabe, a Bíblia não fala nada, ninguém sabe. Uma coisa nós podemos ter a certeza: no momento exato, Deus sabe, e Ele vai vir. Assim como também o nascimento dele nesse mundo, como, quando ele assumiu uma forma humana. Então aquele era o momento para a criança nascer, para o menino Jesus, para que Jesus, Deus, assumisse uma forma humana, sim, encarnado, para cumprir o seu ministério e a sua missão aqui na terra em favor de nós. E era necessário então o quê? Uma mãe. E agora nós vamos, Deus lá do trono dele, do céu, ele correu o olho pela terra em busca de uma pessoa, da jovem, da mulher adequada, para que fosse a mãe do seu filho aqui na terra. E ele encontrou as virtudes, as características dessa jovem, Maria. Você foi agraciada, você foi escolhida. Deus achou graça em você. Abra a sua Bíblia em Salmo 33, 18. Salmo capítulo 33 e o verso 18. Todos encontraram? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Olha agora, Salmo 34, um pouquinho para frente aí, verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Assim como naquela época, naquela ocasião, para aquela missão tão importante de salvar a humanidade, Deus olhou para os seres humanos na terra, em busca de uma mulher, para que fosse a mãe do seu filho, de uma jovem, ainda virgem, e encontrou em Maria essa pessoa, com todas as virtudes, a pessoa adequada para aquela missão. Nos dias de hoje, Deus continua olhando para a terra, olhando, e nós vimos aqui em Salmos, passando o olho, olhando,
em busca de pessoas, em busca de jovens, em busca de homens, de mulheres, para continuar com a missão de salvar pessoas. Através da decisão tomada por Maria, Jesus nasceu. Embora que se ela rejeitasse, Deus ia escolher outra pessoa. Deus ia escolher outra mulher. Porque Jesus ia vir de qualquer forma, ou dela, ou de outra, mas ele viria. As promessas de Deus se cumprem. Mas veja que a escolha dela fez toda a diferença. Assim como Deus continua olhando, buscando pessoas para essa missão de levar salvação a outros. E Ele espera de mim e de você fazermos uma escolha para contribuir para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que pessoas sejam auxiliadas, beneficiadas através das nossas escolhas e das nossas atitudes. Maria era uma jovem temente a Deus, uma jovem obediente aos mandamentos de Deus, às palavras de Deus. Veja, ela era uma jovem virtuosa. Provérbios 31, capítulo 31, verso 10. Provérbios 31, 10. Uma jovem que encontrar, eu gostaria que se colocasse de pé e lesse em voz alta esse verso. A Camila, lê pra gente, Camila. Olha só, mulher virtuosa. Mulher. Não está falando aqui a idade. Pode ser de uma pequena criança, uma menina, até uma bem experiente. Mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta, quem tem um ponto de interrogação. O seu valor excede o de rubis ou de finas joias, como disse ali a versão na Bíblia da Camila. Mas o que é, afinal de contas, uma pessoa virtuosa? No livro, um trechinho do livro Mulher Virtuosa, de Cristiane Cardoso, diz o seguinte: a mulher virtuosa. Ela não é a dona perfeita, como muitos pensam. Ela simplesmente não perde tempo com seus erros. Aprende com eles e vai em frente. Tudo se encaixa perfeitamente. O seu tempo com Deus, família, casa, trabalho, o aprendizado de algo novo, saúde, beleza. Todo esse controle faz dela uma mulher feliz e uma agradável companhia. Mas a mulher virtuosa sabe o que vem em primeiro lugar. Sabe que em sua vida espiritual, sabe que se sua vida espiritual não estiver em seu devido lugar, ela não será ninguém. Não vai fazer nada dar certo e nunca chegará a lugar algum. A única maneira é fazermos como Maria fez. Maria aqui, irmã de Lázaro e de Marta. Sentar aos pés do Senhor Jesus e ouvir o que ele tem a dizer. Pois ele sabe exatamente o que precisamos e nos ajudará a conquistar. Então, mulher virtuosa não é aquela mulher perfeita, porque não tem ser humano perfeito. Perfeito é Deus. Mas o que é uma mulher virtuosa que nós vemos aqui? É aquela mulher que tudo na sua vida não fica lastimando, não fica ali botando igual avestruz, enfiando a cabeça num buraco para se esconder pelos erros que fez. Errou? Errar. Todos nós erramos. Mas é melhor nós errarmos tentando fazer o certo do que não também nada. Então, aprende com os erros, tanto dela quanto dos outros. Se eu errei uma vez, é saber que se eu continuar naquele caminho, eu vou cair de novo. É ver que se as pessoas erraram, não seguir aquele exemplo, porque certamente vai errar também. Tudo na sua vida se encaixa. O tempo dela com Deus, o tempo dela com a família, mas se ela for casada, com o marido, com os filhos, se ela for solteira, com o pai, com a mãe, com os irmãos.
tudo tem harmonia, no trabalho, nos estudos, uma pessoa aplicada. E aqui interessante que fala aqui que é uma pessoa também que cuida da saúde, cuida da beleza. Pergunto, tem algum pecado uma jovem se cuidar bem? Tem algum pecado? Engraçado, tem gente por aí inventando pecado. Inventando, mas tem muita gente inventando pecado. E agora eu vou abrir um parênteses aqui. Tem muitos por aí, pregadores, que usam o púlpito, que mulher não pode arrumar o cabelo, mulher não pode se depilar, rapar as pernas, mas eu nunca encontrei um texto bíblico, você encontrou já, Walter, que fala sobre isso? Mas se Deus pôs ali, porque não pode tirar. Interessante, Deus pôs barba no homem, e é difícil você ver um homem barbudo. Então é pecado rapar a barba, é pecado cortar a unha, porque a unha cresce, é pecado cortar a unha. Então tem um monte de gente por aí inventando pecado. A Bíblia dá sim um padrão. A Bíblia dá ali uma conduta, né? A conduta cristã, a maneira de se vestir. Não pode ser o quê? Não pode ser aquele exagero. Diz que a beleza da mulher não está nas joias, né? No frisado do cabelo que diz ali, mas o que é? Aquele cabelo exuberante. Você vê umas pessoas andando por aí, você vê alguns com cabelo azul, verde, amarelo, vermelho. Mas espera aí, arrumar o cabelo, tem algum pecado nisso? Pessoa se vestir bem, e se vestir de uma forma adequada, uma forma que, afinal de contas, o cristão tem que fazer diferença. Então, que cuide da beleza, que cuide da saúde, mas é aquela pessoa que, em primeiro lugar, busque a Deus. Uma pessoa que tem uma vida devotada a Deus. Sabendo que quando nos colocamos nas mãos dele, certamente ele vai nos iluminar, vai nos dirigir, nos capacitar, fazer de nós pessoas diferentes. E homens virtuosos, se aplica a mesma coisa. O que se aplica aqui para uma mulher, se aplica também para um homem virtuoso. Interessante que o que eu mais, assim, acho fantástico e na vida de Maria foi aqui no verso 38 do capítulo 1 de Lucas. Após aquela conversa ali com o anjo, ela disse para ele aqui, ó. Lucas capítulo 1, verso 38. Isso daqui é fantástico. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Gente, isso daqui é algo assim que toca. Aquela jovem disse: olha, ainda que o que você está me pedindo, disse para o anjo, seja um absurdo, seja algo assim completamente fora do normal, mas se essa é a vontade de Deus, se cumpra na minha vida. Naquele momento ali, aquela jovem não pensou no preconceito que ela ia sofrer. Ela não priorizou isso. Ela não preocupou se José realmente ia aceitar aquilo ou não. Porque até então, ela não sabia. Interessante que José, embora era um homem completamente fiel e temente a Deus, José, quando ficou sabendo da gravidez de Maria, ele não saiu espalhando, mas ele pensou uma coisa: olha, é o seguinte, eu vou sair de fininho, vou dar no pé. Para cima de mim com essa história aqui, não. Interessante que Deus, quando a pessoa toma uma decisão ao lado dele, quando faz uma escolha sobre aquilo que ele pede, sobre os mandamentos dele na Bíblia, Deus não desampara. Quando alguém toma uma decisão ao lado de Deus, Deus começa a abrir as portas. E aqui nós vemos um milagre. Um anjo, num sonho, o anjo chegou para José e disse: José, você não precisa se preocupar não, que ela não pisou na bola com você não. Esse filho que ela está esperando aí, foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E José então agora assumiu uma postura. Embora que, de repente, poderia ser também algo assim afrontoso para ele, mas se é da vontade de Deus, eu vou respeitar e vou amparar. Ela priorizou a vontade de Deus e Deus foi com ela. Com relação ao preconceito, de repente pode ser que eu falo aqui para uma jovem
que para elas fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus, os mandamentos dele se cumpram na vida dela, ela vai enfrentar preconceito. De repente, para o grupo de amigos, as pessoas que é a comunidade dela, ela vai ser ridicularizada, quem sabe, pelas coisas que ela come ou que ela não come. De repente, para um jovem, num grupo de amigos, e a pressão do grupo é forte, de repente, quando alguns pedem alguma coisa para comer, mas aquela jovem, uma jovem ou um jovem pede algo diferente, olha, mas por que você não come isso? Porque a Bíblia assim diz, porque é um princípio bíblico e eu respeito a Deus. De repente vai sofrer algum deboche, mas se aquela é a vontade de Deus, priorize na sua vida. E você vai ser abençoado, vai ser agraciado. De repente, pela maneira de se vestir, de repente, quando pedem algum tipo de bebida, e no grupo o jovem ou a jovem pede um suco de laranja, ou uma água mineral com gás, né? Vai ser também ridicularizado. Mas escuta que se essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus na minha vida está em primeiro lugar. Não se preocupe com o preconceito que as pessoas vão ter de você. Ser cristão, fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós temos que andar na contramão do mundo. Mas é interessante que Deus tem um plano especial. E aqueles que tomam a decisão ao lado de Deus, certamente serão pessoas abençoadas, pessoas agraciadas. Maria, a fidelidade dela, a consagração dela a Deus, era algo fantástico. Para nós tomarmos algumas decisões na nossa vida, para nós fazermos algumas escolhas, é necessário que estejamos muito bem próximos de Cristo. É necessário fé, um passo de fé, ou então nós não vamos tomar. E a fé tem pelo ouvir. E ouvir do quê? Palavra de Deus. Não pense você, não pense eu, não vamos tentar nos enganar que nós vamos ter fé se nós mantermos uma distância de Deus. Nós só confiamos em quem a gente conhece, em quem estamos próximos. Pergunto aqui para vocês. Quem conhece o Faustão? Algumas pessoas, isso. O Silvio Santos também conhece. Agora eu pergunto, quantas vezes você já almoçou no carro, andou, quem sabe foi fazer um passeio, passou alguns dias na casa de férias dele? Então nós não conhecemos o personagem, a figura, mas a distância. Se nós olharmos a figura dele lá na televisão, ou algum jornal, numa revista, nós vamos saber, esse é o Faustão, esse é o Silvio Santos, ou a Ivete Sangalo, sei lá quem, Xuxa. Agora, muitas pessoas também conhecem Jesus quando olham na televisão, ou vê, quem sabe, um folheto, uma revista, olha, esse daqui é Jesus. Mas se você perguntar, você já passou algum tempo com ele? Você já, quem sabe, viajou com ele, sentou para comer com ele, passou algum tempo junto com ele, ouvindo o que ele tem a dizer? De repente conhece a distância, conhece a imagem, de repente vê o que ele faz na vida dos outros, mas não tiveram ainda a experiência, a grata experiência, a felicidade de passar algum tempo com ele. Para nós, eu acredito, embora que eu vou ser bem sincero, não tenho assim nenhuma pretensão, não vejo eles como um ídolo, não tenho também assim nenhuma algo contra, mas é possível que nunca, jamais o Faustão ou o Silvio Santos para falar, quem sabe, um bom dia, dar um aperto de mão. Às vezes é difícil. É difícil até a gente se aproximar de uma pessoa assim que é muito, né, uma celebridade. Agora, uma coisa eu digo para você. A hora que você quiser ter um contato, um encontro com Cristo, Ele vai estar à tua disposição. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande para nos aproximarmos de uma pessoa aí, conhecida pela mídia. Mas para nós nos aproximarmos do Rei do Universo, é a coisa mais fácil que tem. E é o que Ele mais anseia. Basta invocarmos o nome dEle, Senhor, e Ele está inteiramente à nossa disposição. Para isso é necessário convívio. É necessário contato, relacionamento. E através do relacionamento, nós vamos passar a ter o que? Mais amizade, mais companheirismo. E quando nós conhecemos uma pessoa, nós passamos então a confiar
ou desconfiar dela. Algumas pessoas, quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos. Em compensação, outras, quanto mais conhecemos, mais nós desconfiamos. Agora, uma coisa te garanto, Jesus não desaponta ninguém. Jesus não desaponta. Você jamais vai ser desapontado com ele. Nós podemos até desapontar com algumas coisas, porém, jamais com ele. A atitude de Maria contribuiu para a minha e a tua salvação, porque através dela veio o Salvador do universo. Se fizermos algumas escolhas ao lado de Cristo, certamente nós vamos contribuir para que tantas pessoas sejam abençoadas, sejam agraciadas e alguns até encontrem a salvação em Cristo Jesus. A escolha dela foi uma escolha feliz. Que a minha e a tua escolha sejam escolhas felizes. Salmo 37, último texto bíblico. Salmo 37. Todos encontraram? Salmo 37, a partir do verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se de repente eu estou falando nesta noite para alguém que está ansioso, precisando de um milagre, e muitas vezes nós encontramos pessoas, hoje teve uma pessoa na minha casa, uma pessoa próxima de nós, e nós vimos lá, a Elaine, a Natiele, tiveram assim mais tempo com ela, uma pessoa que está sem uma referência. É uma pessoa que está completamente assim perdida. O semblante dela a gente nota que está sofrendo, está triste, enfrentando dificuldades. E eu fiz um convite para ela estar aqui. Ela não veio hoje. Ela disse que virá um dia da semana. Mas nós podemos ver nela pessoa que precisa de uma única coisa, uma proximidade de Deus. Ela tem buscado proximidade, mas em outros caminhos, por outros métodos, não o caminho certo. Ela não tem usado o mapa para chegar até o que ela precisa, que é um encontro com Cristo. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que também está passando por alguma luta, alguma referência, assim, não tem uma referência, ou seja, passando por alguma luta, algum problema. Se você precisa de alguém, esse alguém é Jesus. E nós vemos que a Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que tiveram uma vida de sucesso, tiveram vitórias, simplesmente porque escolheram fazer a vontade de Deus, escolheram estar próximo dele. Que Deus te abençoe. Que você possa fazer a melhor escolha, que é estar do lado de Deus. E que possamos tirar exemplo, como de Maria, de José e outros personagens que vamos ver durante a semana, que possamos tê-los como exemplo, para que na hora de tomar as decisões, que possamos tomar decisões iguais a dele. Maria não temeu. Ela optou, escolheu fazer a vontade de Deus. Que a tua vontade se cumpra em minha vida. Permita que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. E Deus vai te honrar diante do universo. Porque existe um universo ali que está observando a terra, nós, seres não caídos, uma legião grande de anjos, estão olhando para cá e aqui. E agora? A quem eles vão servir? A qual Senhor? Qual a decisão a ser tomada? E é quando nós tomamos uma decisão ao lado de Deus, nós somos vindicadores do caráter de Deus diante do universo. Que as tuas escolhas, que as minhas escolhas, através delas,
nós possamos indicar o caráter de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe ricamente. Amanhã estaremos aqui estudando um pouco sobre um outro personagem, mas que possamos ser jovens, homens, mulheres virtuosos, que quando Deus passar o olho pela terra, buscando aqueles que realmente fazem a diferença, que Ele pode encontrar essas características, essas virtudes na tua e na minha vida. Quantos gostariam de falar para Deus hoje: Senhor, se for necessário uma reforma na minha vida, faça. Se eu estiver necessitando de um reavivamento, que ele aconteça na minha vida. Me ajude a tomar as escolhas certas ao teu lado. Quantos gostariam de falar isso para Deus hoje? Amém. Que Deus te abençoe. Convido você a ficar de pé para nós orarmos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui na tua presença, na tua casa de oração. Pai bendito, eu necessito de um milagre, ou de vários milagres em minha vida. Assim como teus filhos e filhas que aqui estão, muitos deles também disseram que estão à espera de um milagre. Ó Deus Todo-Poderoso, que na tua infinita graça e bondade, o Senhor venha atender às nossas necessidades, os nossos desejos. Por favor, que esses milagres aconteçam na nossa vida, para a nossa bênção, mas acima de tudo, para que o teu nome seja honrado e glorificado, tanto no céu quanto na terra. Que possamos tirar exemplo de personagens bíblicos que fizeram a diferença através das suas escolhas, mas que escolheram fazer o melhor, escolheram fazer a tua vontade. Ajuda-nos, por favor, pela iluminação do teu Espírito Santo, que possamos também fazer as escolhas certas e que através delas, que possamos ser um canal, uma fonte de bênção para todos aqueles que nos rodeiam e, acima de tudo, que através de nossas escolhas, o Senhor também seja louvado. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, dá-nos uma noite tranquila de repouso. Por favor, ó Pai, refrigera a nossa alma, cure as feridas que muitas vezes machucam o coração dos teus filhos e filhas. Por favor, ó Pai, mas ajuda-nos amanhã à noite darmos o terceiro mergulho da fé. Permita que amanhã tenhamos condições de estarmos aqui para mais uma vez honrarmos, adorarmos o Senhor. Por favor, ó Pai, dá-nos força e ajuda-nos a fazer as escolhas certas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.